Eu gostaria de chamar aqui acima um casal que esteve conosco desde ontem, veio com toda a família do Espírito Santo, pedras preciosas, preciosíssimas. Eles fazem um belíssimo trabalho de apostolado mesmo pela internet. A Rayane, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mas ela escolheu não seguir a vida acadêmica para poder ficar em casa e cuidar dos filhos. O Gabriel, o esposo dela, é professor na área de eletrônica, pesquisador da área de inteligência artificial. Ambos criaram um blog que chama Lírio Entre Espinhos, e eles se identificam, são da ordem terciária do Verbo encarnado. Então, eu gostaria de chamar eles aqui acima para poderem partilhar conosco mais um pouco. Então, agora, com muita alegria, vamos escutar o Gabriel e a Rayane. Obrigado. E não é ogra coisa nenhuma, é um amor de pessoa, gente. Queria chamar a todos para começar com uma pequena oração, pedir a intercessão de Maria Santíssima e de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Pois bem, estamos aqui de volta. Vou ter que nos ouvir um pouco mais, né? Mais um dia. Hoje o tema da palestra é a educação sobrenatural dos filhos. Eu estava ali rindo, né? Porque para nós capixabas, todo mundo do Brasil tem sotaque, menos nós, né? Porque a gente vê televisão e o sotaque é igual ao nosso, né? E o sotaque carioca, particularmente, é muito sonoro, né? Muitos católicos militantes do Rio de Janeiro, né? A nossa palestra hoje, é claro que nós somos um casal novo, né? 4 anos de casado, errei não, né? 4 anos de casado. E a gente não poderia falar da educação sobrenatural dos filhos de acordo com nossa vivência, de acordo com como se tivéssemos uma grande propriedade no assunto, visto que nossos filhos são novos, né? O Bento tem 3 anos e Isabel tem 1 ano e pouco. Então, não é para se falar, olha, que casal que chegou lá, né? Olha só que filhos educados que tem, não. Inclusive, para a gente tem sido um prazer, ontem e hoje, né, conviver com muitas famílias da comunidade aqui, experientes, né? Os que estão nos auxiliando já têm filhos grandes, né, criados e educadíssimos, e crianças que estão num caminho muito bom, né? Então, são muito mais experientes do que nós na criação dos filhos, né? Mas o que vamos falar é sobre o que lemos, sobre o que os santos disseram, sobre o que a igreja diz. Então, eu gostaria de começar dizendo, né, que os pais, eles são os primeiros educadores. Sabe aquele ditado? Não sei se é só lá, acho que é do Brasil todo, né? Quem pariu Mateus que o balance, alguém já ouviu isso, não? Né? Isso, ele demonstra muito bem, né, que, naturalmente, nós sabemos que a transmissão da vida, ela leva consigo a responsabilidade educadora. Por isso, né, quem pariu Mateus que o balance. Então, quem transmitiu a vida, que eduque. Portanto, educar os filhos é um dever e um direito essenciais dos pais, e não do Estado, como tem se tentado fazer hoje em dia. A abertura à vida, portanto, ela inclui levar os filhos à plenitude, e para isso, temos que fazê-los ter uma relação com Deus. São João Paulo II, São João Paulo Magno, o pai espiritual de nossa família religiosa, ele elenca 3 características do dever e direito educativo dos pais. A primeira é que esse direito e dever, ele é essencial,
porque ele está vinculado, como eu já disse, à transmissão da vida humana. O segundo é que ele é original e primário, né, a respeito de outros agentes educativos, que são derivados e secundários, porque a relação de amor que se dá entre pais e filhos, ela é única e constitui a alma do processo educativo. Portanto, a escola, ela existe para servir as famílias, ela só existe para servir a nós. Nós somos os chefes da escola, os pais, porque as escolas, ao contrário de que elas têm que ensinar o que a lei diz, as escolas têm que ensinar o que os pais querem que seja ensinado para os filhos. E como é difícil para nós, pais católicos, encontrarmos uma escola que ensine o que queiramos. Como é difícil. Os nossos filhos ainda não têm idade escolar. E vocês ainda estão em São Paulo, talvez tenham mais possibilidades de escolas. Mas em nosso estado, no Espírito Santo, e eu já ouvi de alguns pais por aqui em São Paulo, dizerem algo parecido, mesmo as escolas que se proclamam católicas, pregam um anticatolicismo. Nós não temos coragem de colocar nossos filhos numa escola. Eu espero muito que mude em pouco tempo. De repente, os nossos queridos membros da Primeira Ordem, ou as freiras, abrem uma escola lá do Espírito Santo, lá na roça, né? É roça, né, gente? Espírito Santo. A gente vem para São Paulo, a gente fica maluco, esse monte de prédio, carro para tudo que é lado, né? O trânsito de domingo aqui é o trânsito no horário de pico lá em Vitória, né? Em terceiro lugar, este dever e direito, ele é insubstituível e inalienável. Portanto, ele não pode ser usurpado, nem delegado completamente. Consciente dessa realidade, a Igreja ensinou sempre que o papel dos pais na educação tem tanto peso que, quando falta, dificilmente pode suprir-se. Eu sou professor do Instituto Federal, né? Então vocês devem fazer ideia de como que é a pedagogia daquilo lá. Então, de vez em quando vem, em vez de me chamar de professor, as pedagogas vêm me chamar de educador. É claro que se o pai quiser que eu eduque, tudo bem, mas tem que me dar uma certa liberdade, né? A parte da educação quer, mas se quiser que eu eduque como eu educo meu filho, a coisa é um pouco mais rígida, né? Amar é a vocação fundamental de todos nós. Não importa se nós somos leigos ou religiosos, a nossa vocação fundamental é amar. Por conta disso, a finalidade da missão educativa dos pais é ensinar a amar. Se todo o resto faltar, toda a educação dita formal faltar para os nossos filhos, se os tivermos ensinado a amar, o objetivo estará cumprido. E nesse sentido, a família, ela é a escola por excelência, pois é o único lugar onde se é amado pelo que se é, membro da família. Ali não importam a beleza, o dinheiro, as habilidades, nada importa. Apenas por ser membro daquela família, já se será completamente amado. Um amor gratuito. Há duas famílias que eu conheço, de nossa congregação, que para mim são um grande exemplo de amor. Ambas, uma inclusive é do nosso estado, ambas adotaram diversas crianças com deficiência, por motivos variados. É claro que isso não é um chamado a todos os casais, mas essas escolheram e foram chamadas a isso. Não adotaram apenas uma criança, mas várias, porque elas chegavam para adotar uma criança, e no abrigo tinham vários irmãos dessa criança, e elas levavam todos para casa, não importando a idade, a deficiência, levavam, e aquelas crianças eram amadas. Imagina levar 3, 4 irmãos de vez para educá-los, e olha que pelos testemunhos deles, não era que era algo sem cruzes, não, de forma alguma. Tiveram problemas, alguns de idade maior negaram, não queriam a fé,
dificuldade de educá-los, mas ainda assim o fizeram. Cabe lembrar aqui que a missão educativa, né, não é apenas de um dos pais. O pai e a mãe têm papéis fundamentais na educação dos filhos, e de certa forma até mesmo diferentes. Cada um do seu jeito, né? E essa diferença, como eu disse, ela é fundamental. O amor dos pais, inclusive, é a aula magna diária sobre como amar. Se o objetivo final da educação é ensinar a amar, o amor entre marido e mulher é uma aula diária, a maior aula que se pode dar para os filhos. Eles aprendem pelo exemplo. Podem perceber, nossos filhos, eles repetem tudo o que fazemos. E isso é até, de certa forma, assustador, porque é um espelho. Certo dia eu estava olhando o Bento, e ele estava em casa, ia falar comigo, ele franzia a testa assim, e falava de um jeito. Eu falei, de onde que ele está tirando isso? Aí a Reni falou, de você, né, claro. Não, mas eu não faço essa cara de emburrado, assim, não, tem essa cara sua. Então, depois que a gente vira pai, a gente tem que se vigiar o tempo todo, né? Portanto, queridos pais e mães, amem-se, sirvam uns aos outros. Eu falo especialmente para os pais. Nós somos os governantes de nossa família. E nosso exemplo de liderança não é no mundo, senão em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o mundo não entende a submissão das esposas aos maridos, porque não entendem Jesus Cristo. Ele nos ensinou que governar é se colocar a serviço. Por isso, mesmo que cansado, não fica no sofá jogado enquanto sua esposa faz o jantar. Enquanto cuida dos filhos, vai ajudá-la. Não vá para o celular enquanto ela lava a louça, lave você as louças. Assim, seus filhos homens, eles aprenderão como serem bons maridos. E suas filhas, elas vão saber que tipo de homem elas devem escolher para se dar em casamento. É através do exemplo. Se você for um preguiçoso, um crápula, é isso que ela vai procurar depois. Certa vez eu tive a graça de ir num evento, num presídio. A graça. E é engraçado, porque era numa ala, alguém perguntou depois, era um retiro que estava tendo, né? E perguntaram para o padre, mas o padre perguntou para o diretor do presídio, né? Mas a gente sempre dá o retiro para essa mesma ala. Não pode, será que a gente não poderia dar o retiro para outras alas? Aí, isso eu descobri depois, né? O padre falou assim, não, o diretor do presídio falou assim, não, é porque as outras, eles entram e saem muito rápido. Essa ala aqui é só dos assassinos. Então tá tranquilo. O padre conversava com os detentos e eu estava observando a conversa deles, né, sobre família, né? E eu vi os detentos falando com muito amor sobre as mães. Mas quando o padre falou dos pais, eu percebi que a maioria ou não sabia quem era o pai, ou tinha alguma mágoa profunda do pai. Isso mostra a importância do amor de nós pais aos filhos. Aqueles detentos, faltou apenas o amor paterno, e aquela era a situação em que eles estavam. Algo importantíssimo de lembrarmos na educação sobrenatural de nossos filhos, é que devemos educá-los para a liberdade. Pensem bem, se eles fazem a coisa certa apenas por medo de nós pais, ou mesmo para nos agradar, o que acontecerá quando não estivermos por perto? Por isso, é necessário que os eduquemos para que escolham livremente fazer o bem, fazer o que é certo. E aqui temos um ponto bastante sensível, que é o equilíbrio entre a liberdade e a disciplina. Nossos filhos devem ser como ovelhas, que correm livres, sob o olhar atento dos pastores, que agem apenas em caso de perigo. No primeiro filho, né, no Bento, eu tinha essa tendência, né, de ficar muito preocupado e correndo atrás. Até hoje eu sou um pouco preocupado demais, né? Agora a gente vai aprendendo a ter o olhar. Você está conversando aqui e de olho. Aí seu filho sobe num negócio, só que se ele cair ele morre. Aí você entra em ação. Se não tiver em perigo de morte, você vai lá. Se não, fica tranquilo. E a gente descobre depois com mais filhos que eles são bastante fortes, né? Cair de cabeça um degrau só está tranquilo.
De 3 para cima é um pouco preocupante. Eu já quis colocar capacete nas crianças em casa. Mas aí fica mais tranquilo, deixa de capacete e tal. Educar para a liberdade é ensinar que só se alcança a plenitude pela entrega de si mesmo. E como fazer isso? Servindo e amando com alegria. Se fazemos cara amarrada, como o Bento imitava de mim, né? Toda vez que vamos rezar o terço, por exemplo, ou toda vez que vamos servir a esposa ou a esposa ao marido, fizemos cara amarrada toda vez que vamos à Santa Missa, nós não estamos ensinando que servir leva à plenitude, que amar a Deus é bom. É preciso ser um cristão feliz em casa, para que nossos filhos aprendam que a nossa esperança, ela está no céu, e que ser cristão é algo bom, não é algo ruim. Senão, na hora de rezar, a criança fala, não quero rezar, vou ficar brincando, vou para o quarto, etc. Alegria no servir. Agora a Raine vai falar um pouco sobre a educação sobrenatural em si. Bom, quando falamos sobre educação sobrenatural, ou melhor, sobre qualquer esfera da educação, seja intelectual, moral, física ou religiosa, a gente tende a esperar um manual absoluto, prático e eficaz, que nos dê todas as direções e resolva todos os nossos problemas. E isso, em geral, acontece por 3 motivos, 3 problemas. A nossa má formação, especialmente na escola, nos ensinou a pensar de forma compartimentalizada e reduziu o saber a informações globais, práticas e úteis para solucionar problemas. Houve, então, uma perda do valor do conhecimento e uma instrumentalização dele. Ao mesmo tempo, nós vivemos uma exaltação da intelectualidade per si, e não como meio de aperfeiçoamento de si mesmo e do outro, e de aproximação da verdade divina. E como está escrito no livro da Imitação de Cristo, muitos estudam mais para saber que para bem viver, e por isso erram a miúdo e pouco ou nenhum fruto colhem. O outro problema é a comodidade. A comodidade reinante na nossa geração nos põe em uma posição expectante, no sentido de que esperamos tudo de mãos beijadas, querendo que tudo aconteça sem esforço, sem colocar-nos em busca daquilo que necessitamos, sem dispor os meios. Sendo que a nossa posição tem de ser atuante e fazer como ensina Santo Inácio, trabalhar como se tudo dependesse de nós e confiar como se tudo dependesse de Deus. O terceiro problema é a falsa concepção de que a educação está dissociada da personalidade, como se a mesma fórmula pudesse ser aplicada sem levar em consideração a particularidade de cada criança e o contexto onde ela está inserida. Tudo isso junto nos faz pensar que as coisas acontecem como uma receita de bolo e que segui-la resolverá todos os nossos problemas. Mas na prática, nada disso acontece, porque a verdade é que tudo nos custa. E quando falamos de educação, temos um componente essencial. Estamos lidando com pessoas, e cada pessoa é uma criação única e irrepetível. Há normas gerais que orientam objetivamente e com muita clareza a educação, mas a grande maioria das informações devem ser estudadas por nós pais para serem colocadas em prática, levando em consideração cada filho e cada circunstância. Falando propriamente da educação religiosa, nós pais somos os primeiros responsáveis por abrir os olhos da criança para o mundo sobrenatural. Quando uma criança nasce e ela vai crescendo, ela não tem a capacidade de saber que o mundo sobrenatural existe, se os pais não descortinam este véu da realidade sobrenatural para ele, para as crianças, né? E a instrução religiosa, e essa educação religiosa, esse descortinar, né, do mundo sobrenatural para a criança, ele não vai se resumir apenas na catequese propriamente dita, né, que é a instrução religiosa da doutrina. A instrução religiosa ela é apenas uma parte da educação sobrenatural. E tê-la bem feita nem sempre é a garantia de que a criança será um bom cristão. Sim, por um simples motivo, é a graça quem fecunda todas as coisas. E sem uma vida espiritual, os conhecimentos apenas servem para povoar a memória de nossos filhos.
Nossos filhos têm de amar a Deus e se relacionar com Ele pessoalmente, não só através de livros e de um checklist de conhecimentos doutrinários. Em 2 Coríntios está escrito: andamos na fé e não na visão. E assim deve ser a nossa vida. Afinal, como está no Evangelho, felizes os que creem sem terem visto. Mas o que acontece é que na maior parte do tempo, temos olhos para ver, mas não enxergamos, como diz São Mateus. E resumimos o nosso relacionamento pessoal com Deus, nosso Pai, em um pequeno número de práticas de piedade, a serem cumpridas enfadonhamente e sem porquê, e muitas vezes ainda pelos motivos errados. Portanto, a educação sobrenatural dos filhos começa com a educação dos pais, começa com a nossa vida interior. Mas nós padecemos de uma crise de espiritualidade, porque não sabemos o que é rezar, e até mesmo desacreditamos da eficácia da oração. Como está no livro A Alma de Todo Apostolado, a oração é a primeira e mais eficaz das ações. O cardeal Sarrat, em seu livro A Força do Silêncio, adverte enfaticamente a respeito do ativismo em que nossa geração tem vivido. Para fugir de si mesmo, do autoconhecimento e, consequentemente, de Deus, o homem moderno enche-se de ruído e também de obras. Vive fora de si mesmo, alienado, cada vez mais angustiado e frustrado com a esterilidade de suas obras, que não estão ancoradas na rocha firme e eterna, mas apenas no próprio orgulho e na própria vaidade. É preciso redescobrir o valor do silêncio, do recolhimento e de uma vida ativa de oração. Somos uma geração com tantos livros riquíssimos sobre espiritualidade disponíveis na internet de forma tão fácil. Muitas vezes lemos diversos tratados maravilhosos sobre a oração, mas continuamos estagnados, acumulando conhecimentos sem rezar. Ignoramos que rezar é um trato de amor com aquele que sabemos que nos ama, como ensina Santa Teresa. Falta-nos então, primeiramente, a consciência da nossa filiação divina, de que somos amados por Deus e da finalidade para a qual fomos criados. É impossível ter verdadeira consciência disso e não correr apaixonadamente para os braços divinos, não sonhar com o céu, não ver em cada pequeno acontecimento do dia uma disposição da providência. Em Colossenses está escrito: buscai as coisas do alto, ou seja, não devemos nos guiar pelas coisas da terra. Recordo aqui uma excelente conferência que um dos padres do nosso instituto deu este ano, o padre Fuentes, onde ele relata aqui, abre aspas, vivemos em um tempo caracterizado à sua maneira pelo rechaço da encarnação. Pela primeira vez desde o nascimento de Cristo, acontecido há 2000 anos, é como se ele já não encontrasse lugar em um mundo cada vez mais secularizado. Não sempre se nega a Cristo de maneira explícita. Muitos, inclusive, dizem que admiram a Jesus e valorizam alguns elementos de seu ensinamento. Entretanto, ele segue longe. Na realidade, não é conhecido, amado e obedecido, senão relegado a um passado remoto ou a um céu longínquo. Nossa época nega a encarnação de muitos modos práticos, e as consequências dessa negação são claras e inquietantes. Se o rechaço da encarnação é a origem de todos estes males, sua aceitação é todo o bem. O Verbo se fez carne para redimir o homem e o mundo. Assumiu uma natureza como a nossa, para entrar no mundo como Senhor e Rei e conquistar para si todas as coisas. Nós devemos prolongar a encarnação de Cristo, deixando-nos conquistar por sua pessoa, por sua doutrina e por sua moral. E uma vez conquistados, devemos conquistar tudo o que esteja ao nosso redor. E não desde fora, como quem enverniza as coisas como um mero lustre cristão, senão que desde dentro, dando a todas estas coisas uma nova alma, a do Evangelho, que é a fé e a caridade que brotam de Cristo. Fecha aspas. Transpondo isto para a realidade da educação sobrenatural, temos que se Cristo não for o centro das nossas vidas, nada fará sentido ou terá fruto.
O Verbo se fez carne, e isso não pode ser algo distante, não pode ser apenas lembrado de vez em quando, deve ser a razão das nossas vidas. Deve ser o nosso movente a sermos outros Cristos, pois o primeiro efeito da encarnação tem de ser nas nossas almas. Só assim poderemos evangelizar o mundo, e é justamente a nossa vida espiritual que alimentará a vida espiritual dos nossos filhos. Dar a vida tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente dar à luz fisicamente. A mãe não gera apenas na carne, mas também no espírito. Sendo a mulher aquela a quem foi dado o dom da vida, é ela quem gera no filho, de alguma forma, a vida espiritual e o alimenta, retirando da sua própria vida interior o pão que alimentará espiritualmente os seus filhos. As criancinhas pedem pão, está escrito no livro de Jeremias. É no seio, no colo e nos joelhos das mães que se formam os grandes santos. Engana-se quem pensa que dar à luz ao filho termina no momento do parto. Ainda durante muitos anos, cada mãe continuará gemendo em dores de parto, dando à luz ao filho para a vida eterna. Dará não somente do seu pão interior, a exemplo do fiel pelicano, rasgando o seu próprio peito e dando de comer da sua própria carne e sangue, como também, à semelhança do parto físico, fará nascer os filhos para a vida eterna entre suores, dores, lágrimas e preces. Uma criança para rezar precisa do coração de sua mãe. Gerar a vida espiritual nos filhos custa, especialmente a doação de nós mesmos. É muito raso pensar que educar sobrenaturalmente se resume a ensinar orações e doutrina. É preciso aprender com as santas mães, como Santa Joana de Chantal, que rezava todos os dias ao lado do berço de seu filho quando adormecia por 2 horas. Ou como Santa Zélia, que recorria aos anjos, aos santos, à Virgem e a São José, na difícil tarefa de educar suas meninas. Ou como tantas mães de nossos tempos, como uma que a doutora Filó citou na palestra do ano passado, que todos os dias rezava 1/3 para cada um de seus filhos, e não eram poucos filhos. Há uma frase célebre que diz: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. E isso não diz somente a respeito ao martírio do derramamento de sangue, mas também ao martírio cotidiano da nossa vida, que gerará frutos de vida eterna nos nossos filhos. O nosso fundador, o Padre Buela, diz: é a cruz quem fecunda todas as coisas, e é somente ela que é capaz de tornar algo fecundo. Dessa forma, podemos aprender na escola de Santa Teresinha, que um alfinete recolhido por amor pode salvar uma alma. Se olharmos nosso trabalho e vocação apenas com olhos humanos, sempre nos frustraremos. Parecem ser tarefas que não acabam, a serem repetidas igualmente dia após dia. Mas se abrirmos os nossos olhos espirituais, descobriremos o tesouro de que todas as pequenas coisas que fazemos têm relevo de vida eterna. Não basta ensinar a doutrina aos nossos filhos, temos de fecundar a sua educação com o nosso martírio heróico e cotidiano. Este é o grande segredo: fazer da vida oração, viver o sacerdócio do coração, sermos almas vítimas que oferecem do nascer ao pôr do sol sacrifícios para a glória de Deus, para a salvação das almas, para o reinado de Cristo, para a santidade das nossas famílias. Como dizia a serva de Deus Elisabeth Lizer, abre aspas, sejamos como a vela que consome sua própria substância para dar luz e calor aos que a cercam. O sofrimento aceito e oferecido constitui a oração por excelência. Elevando a minha alma e cumprindo o meu dever, posso elevar o nível da humanidade, porque toda alma que se eleva, eleva o mundo. Fecha aspas. Quando os nossos filhos são batizados, eles recebem o germe da graça. E nós, pais, temos de atuar com Deus, cooperando com essa graça. Então, nós não somos apenas co-criadores com Ele, mas também cooperadores, como o Padre Tanqueray vai explicar no seu Tratado de Ascética e Mística. E esta vida que foi dada aos nossos filhos e também a nós no batismo, é a mesma que a do céu.
como a do germe contido em uma semente, é a mesma que aparecerá no carvalho plenamente desenvolto. É uma participação da vida íntima de Deus. Esta vida faz com que, desde aqui na terra, sejamos templos da Santíssima Trindade. É um mistério da inabitação da Trindade que Santa Elizabeth nos trouxe em sua doutrina espiritual. A educação só é eficaz com a graça, como ensina São Manuel Gonzalez. E isso significa estado de graça dos pais e a graça de Deus para fecundar as nossas crianças. Em um livro do Padre Fuentes, ele foi muito feliz em relembrar que nossas crianças não nascem santas. Como muito se pensa hoje, devido ao pensamento de Rousseau, de que o homem nasce bom. Todas as crianças nascem com o pecado original, e se não formos firmes e fiéis em conduzi-las para o bem, por causa das tendências do pecado original, elas serão más. Tanto é que toda criança, como ensina São João Bosco, precisa apenas de um contato com um mau exemplo para aprendê-lo, enquanto que para fixar um bom hábito, precisa de uma série de repetições e correções. A educação é, de certo modo, então, uma guerra. E nós não venceremos essa batalha de dar filhos a Deus se não tivermos armas. E as nossas armas são oração, penitência, frequência aos sacramentos, formação e auxílio dos sacerdotes. A respeito da criança, ainda é preciso ter muita paciência e naturalidade. É preciso que ela viva em uma atmosfera sobrenatural, que saiba que somos amados e criados por Deus, qual a finalidade da nossa vida, a gravidade do pecado, ver nas situações cotidianas a ação divina, ter vida de piedade familiar, caridade com os pobres, fazer novenas, valorar o sofrimento, render a Deus ações de graça pelo simples alimento que chega nas nossas mesas todos os dias. Assim, por sua capacidade de esponja, que absorve todas as coisas e as adere em sua própria personalidade, irá desenvolvendo espontaneamente sua relação pessoal com Deus. O Papa Pio X escreveu que haverá santos entre as crianças. E quantas já se fazem notar? A pequena Nelly, morta em odor de santidade na Irlanda, aos 4 anos e meio de idade, após ter feito a sua primeira comunhão, que tão ardentemente desejou, após ter praticado o grau extraordinário de virtudes. Sobretudo, a paciência para suportar as dores da carne e dos ossos. A venerável Antonieta Mel, que morreu com 6 anos. Suas cartinhas expressavam um amor simples a Jesus e a Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo uma clara consciência assombrosa em uma menina da sua tenra idade, de que é Jesus e como nós devemos segui-lo pelo caminho da dor. Assim, para a surpresa de sua mãe, a pequena Nenolina dirá muitas vezes ainda: Senhor Jesus, dai-me almas. Antonieta repetirá isso muitíssimas vezes. Todas essas vidas não podem deixar de nos lembrar de Santa Imelda, morta de amor durante a ação de graças de sua primeira comunhão. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, diz o Senhor. Quando Jesus diz deixai, mostra-nos que há um movimento natural nas crianças de ir ao seu encontro. E neste sentido, o final do versículo demonstra que se por um lado as crianças correm até ele, de outro, muitas vezes estão os adultos impondo barreiras. Mas a ordem é clara: não as impeçais. São Lucas vai narrar este evangelho de outra perspectiva, escrevendo: Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Não podemos deixar de notar que nosso Senhor chamou-as. Ele quer que elas estejam junto dele. E vejam que aqui está escrito sobre o movimento natural que o bom Deus faz com todas as almas. Ele nos chama, e se respondemos ao seu chamado de amor, então provaremos das suas delícias. Suas delícias são estar com os filhos dos homens, está escrito em Provérbios. Não seria isso uma confirmação de que o Senhor se agrada de estar com as suas criaturas, em especial as crianças, os filhos dos homens? Por fim, como diz São João Paulo II,
certamente não nos move a esperança ingênua de que pode haver uma fórmula mágica para os grandes desafios do nosso tempo. Não será uma fórmula que nos há de salvar, mas uma pessoa e a certeza que nos infunde: eu estarei convosco. Haverá santos entre as crianças e espero que nossos filhos estejam entre esses santos. Que o Imaculado Coração de Maria nos ajude a educarmos os nossos filhos para a santidade. Muito obrigada. Que maravilha! E é tão engraçado que, se a gente pensa sobre os dois temas, dá a impressão que são totalmente antagônicos, né? Um de um lado do outro. E não tem nada a ver. A gente só vai poder ter bons católicos, combatentes, que realmente doem a vida e vivam uma vida só e não uma vida dupla, se nós criarmos filhos prontos para isso, prontos para o combate, para o sofrimento diário, né? E agora nós vamos às perguntas. Primeira pergunta para Cris. Vou chamar você só de Cris. Ih, sai da tela. Tem um aqui que eu achei bem legal. Aqui. Cris, seu posicionamento é impecável. Em algum momento da sua vida, você se viu em situações de ter de decidir entre amizades, família e vida social para defendê-lo? Principalmente na sua adolescência e juventude? Como é que foi isso? Várias vezes na minha vida, na verdade. Inclusive, nessa minha empreitada política, nós vivenciamos um momento na família de bastante turbulência. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um tio que é esquerdista. Então, daí vocês já podem inferir muita coisa. Mas, diversas vezes eu acho que nós nos deparamos com situações como essas, de ter que decidir entre levar uma amizade até o final ou propagar a verdade. E eu sempre tenho a plena convicção de que, por mais incompreensão que certas coisas podem causar, eu sempre opto pela verdade. Ainda que a verdade doa muitas vezes, a gente tem a certeza de que essa verdade liberta. Então, a gente não pode deixar de semear a verdade, ou seja, de colocar aquela semente da verdade para que, pela graça do Espírito Santo, um dia possa germinar e a pessoa possa, pelo menos, acordar, se ela estiver adormecida. Então, sim, já vivenciei, tanto na vida social quanto na vida política, esses momentos de ter que decidir ser mais aguerrido em algum aspecto, principalmente para levar a verdade até o fim, e muitas vezes gerando atritos ou até mesmo, como é que eu posso dizer, insatisfações e inimizades, porque eu acho que o grande receio é esse. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade com medo de perder a amizade. A gente tem medo porque não quer perder a amizade. Mas muito mais vale propagar a verdade e esperar que esse dia chegue para que ela liberte, do que simplesmente a gente, em nome de uma amizade, a gente acaba sacrificando a verdade, como diria Santo Agostinho, como eu mencionei naquela frase anterior, sacrificar a verdade em nome da caridade. Não sei se eu respondi, né? Tem que ter esse objetivo. Qualquer coisa, se não tiver respondido a contento, ao final a gente pode conversar mais. Muito boa. Agora é para vocês. Tenho muito medo de perder meu filho para o mundo, mesmo buscando educá-lo na fé e na moral católica. Porém, o convívio com familiares e escola pode tornar mais exposto a isso. Como lidar com essa situação? Acho que segue bastante no que é Vossa Excelência que fala, né? Que ela disse, né? Nós escolhemos, decidimos por sermos radicais. E a mim é até um pouco caro falar sobre isso, né? Porque a gente vive num lugar, vou dar um exemplo simples, né? A gente vive num lugar praiano, tem muitas praias no Espírito Santo, né? E a gente mora muito perto da praia, né? E praia, piscina, e esse é um ambiente, né,
de família e amizades que tínhamos, né? E bem, observando como são esses ambientes de piscina e de praia, por exemplo, nós decidimos que não dá para piscina, a gente não leva nossos filhos, por um simples motivo que, bom, as mulheres estão praticamente nuas lá, e eu não quero criar meu filho de forma naturalista. Praia, é engraçado, a gente chega na praia 7h30 da manhã, quando tarde, e quando dá 8h30, estamos correndo para casa. A família liga, vamos na praia, vamos na piscina. A gente, não. E nisso vocês já devem imaginar que as amizades vão rareando, né? Porque toda vez chama lá e o Gabriel e a Rainha não vão. Aí chamam para ir em tal lugar, Gabriel e a Rainha não vão. Chamam para ir num lugar que tem aquela música, lá se ouve muito sertanejo, não sei aqui, né? Se parar para ouvir a letra dessas músicas, fala de pecado o tempo todo. E criança, como a gente disse, é uma vez que ouviu aquilo ali, vai começar a cantarolar aquilo em casa. Isso tem um efeito na criança. E nós não queremos esse efeito em nossas crianças. Então nos acusam, vocês criam seus filhos numa bolha, se criá-los numa bolha, se o efeito disso será a salvação deles, com muito orgulho, até o momento que eles tenham a capacidade moral, a formação moral, para decidirem por si só. Enquanto a decisão for minha e da Rayane, o pecado não vai entrar na vida dos meus filhos. É isso. A pergunta falava um pouco também sobre o medo de perder os filhos para o mundo, mesmo educando bem, né? E isso pode acontecer. A gente tem que ter a maturidade de entender que mesmo tendo uma boa educação, isso não tira o livre-arbítrio que eles vão ter lá na frente, né? Mas como boas mães, nós temos que nos inspirar em Santa Mônica, nem que seja para rezar 40 anos pela conversão deles, nem que seja para morrer sem ter visto os frutos, mas fazer a nossa parte, né? Porque a santidade dos nossos filhos está mesmo na nossa oração, no nosso sacrifício. É muito utópico esperar, é muito romântico, uma visão muito romântica, esperar que, né, todas as coisas na vida deem certo, mesmo que a gente disponha os meios. Não, pode ser mesmo que nossos filhos lá na frente se percam, por decisão deles, não porque nós não fizemos a nossa parte. Mas a nossa posição de pais vai ser estar amparando, apoiando, rezando por eles e como pai do filho pródigo, esperando eles de braços abertos para serem amados. Não para apontar o dedo no rosto deles, dizendo, olá, foi lá comer lavagem dos porcos. Não, vem meu filho, você aqui, você é amado. O mundo não te ama, quem te ama sou eu. É isso. Agora para a Cris. Como fazer um corte em professores, alguns que se dizem católicos, que colocam o LGBT e o aborto são certos, onde falam que a igreja não tem que opinar, que o Estado é laico, que não tem religião. Mas laico não seria a maioria? Por que dessas falas? Como evangelizar nessas situações? A primeira pergunta foi o que dizer para um professor? Converta-se e crê no Evangelho. Primeira coisa que eu acho que a gente pode dizer. Converta-se e crê no Evangelho. Porque uma pessoa que defende pauta LGBT, se diz católico, não entendeu o que é catolicismo e tampouco conhece a doutrina. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, sobre a questão do Estado laico. Essa encíclica esclarece muito bem sobre o laicismo, a laicidade e o perigo da laicização. E eu digo mais, uma grande afronta, ou melhor, um meio insidioso que afronta diretamente a realeza de Cristo, o reinado social de nosso Jesus Cristo, se chama laicização do nosso Estado. Laicização do Estado. E por quê? O que preconiza o Estado laico? Há pessoas que se perguntam, Cris, você
não é uma parlamentar, e parlamentar não tem que estar adstrita à Constituição Federal, portanto, deveria entender que o Estado é laico e deveria respeitá-lo. Eu não respeito o Estado laico e eu não quero o Estado laico. Eu sou católica e sempre defenderei o Estado católico. Isso é um primeiro fato. E por quê? Porque, obviamente, da mesma forma que a nossa Santa Igreja, o poder temporal e o poder espiritual são dois braços. A gente tem a doutrina dos dois gládios, que, por exemplo, na Bula Una Santa, do Papa Bonifácio VIII, lá no finalzinho, ele deixa claro que o poder temporal precisa estar submetido ao poder espiritual. Então, nós temos que o poder temporal precisa sempre respeitar a autoridade do poder espiritual. Então, da mesma maneira, temos que a realeza de Cristo, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós defendemos, que a igreja também propaga, nós católicos temos o dever de propagar. Então, isso não coaduna com o Estado laico. Então, embora a nossa Constituição Federal, que, de forma curiosa, lá no seu preâmbulo diz sobre a proteção de Deus, no seu artigo 5º fale sobre a liberdade religiosa, o que significa Estado laico nesta ótica da Constituição? Que o Estado deve respeitar todas as religiões, sem ter uma religião como oficial. Mas isso, para nós católicos, nós podemos encarar como algo positivo? Nós podemos defender esse Estado laico? De jeito nenhum. Até porque sabemos que existe uma religião que é verdadeira e que se chama Igreja Católica. E como havia mencionado lá no início da exposição, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Então o que nós queremos é a conversão de todos para esta igreja, que é una, santa, católica, apostólica. Então o laicismo não coaduna, não tem como coexistir com o, digamos assim, ideal católico. Quando eu falo ideal católico é porque de fato o Estado deveria ser católico, mas infelizmente não é. Então, embora nós, como católicos, de fato nós enfrentaremos e enfrentamos mesmo muitas dificuldades, porque muitos tentam dizer que o Estado é laico, calando a nossa voz, nós precisamos nos chocar com esse sistema. Porque a nossa doutrina, a doutrina da igreja, fala da espada dos dois gládios, ou seja, a doutrina dos dois gládios, fala do meio insidioso, laicização do Estado, que afronta o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa ótica do Estado laico, ele precisa sim, como alguém comentou, a pessoa que perguntou, falou, não deveria respeitar a maioria? De fato, supostamente deveria respeitar a maioria da população, que é cristã, notadamente católica, mas isso não acontece. Então, em nome do Estado laico, eles querem calar os católicos. Em nome do Estado laico, eles querem atacar, afrontar, escarnecer a nossa fé. Então, o nosso caminho, de novo, é o martírio. Seja na universidade, seja na escola ou em qualquer outro lugar, nos espaços públicos, nós enfrentaremos esse embate, porque nós somos católicos, e como católicos, temos esse dever de combater a laicização do Estado, sendo verdadeiros católicos, luzeiros nesse mundo. Então, apesar de muitos professores tentarem sufocar a nossa fé, dizendo que o Estado é laico, que nós não podemos defender, então, o catolicismo, com todo respeito a esse professor, ele precisa entender, ainda mais se ele se disser católico, ele precisa conhecer melhor a doutrina que ele diz defender, ou melhor, que ele diz ser. Ele diz ser católico, mas não conhece absolutamente nada sobre a doutrina, que já é muito clara em relação a tudo isso que nós falamos. É isso. Bom, e agora a última pergunta para o Gabriel e para a Rayane. Primeiro, uma solicitação para vocês fazerem um canal no YouTube. Colocaram aqui, o canal no YouTube, além desses lindos textos. E as mães e os pais que não têm condições de fazer homeschool e nem de pagar uma boa escola católica verdadeira, o que fazer? Primeiramente, me parece que para pagar uma escola supostamente católica, só sendo milionário, né? Porque, e tendo família numerosa, claro, né? Porque as do nosso estado, aqui o custo de vida é ainda maior, mas por lá as escolas chegam a custar R$2.000 por mês a mensalidade, aqui 4, parece. Imagina isso com 5 filhos, bom, não dá. E para quem não tem condição de nem ensinar em casa e
Aqui eu faço um adendo, né? Educar as crianças em casa não me parece ser um chamado a todos também, né? Porque me parece que há pessoas que pregam isso, né? Que esse é o perfeito e todos têm que fazer isso, né? Não é algo de forma alguma simples, né? E nem de forma e também não é um chamado para todas as famílias. Me parece ser um chamado específico, né? O que sim é que não tem resposta para a segunda coisa, para a segunda hipótese, né? Mas o que me parece uma solução é nós, pais, nos organizarmos e fundarmos escolas católicas para os nossos filhos. E a comunidade aqui, me parece, tem todo o poder para fazer isso, né? O poder vindo de Deus, não o poder financeiro, né? E escolas e pelo amor de Deus, se o fizerem, por graça de Deus o fizerem, lembre-se de confiar na providência divina, de ter uma mensalidade acessível, ou de ter uma mensalidade, ou sim, bolsas de estudo de 100% para quem não pode pagar. Me parece que as irmãs servidoras, que acho que já foram, né, tem uma escola aqui em São Paulo, e a gente pensava em tentar fundar uma escola no Espírito Santo, ainda não está indo para frente, mas rezem por isso, com a graça de Deus isso vai acontecer. Mas elas nos diziam muito sobre isso, e falavam, se forem abrir uma escola, tem que confiar na providência divina, tem que ser uma escola que vai estudar o pobre e o filho do rico, se ele quiser, mas não pode ser uma escola de elite. Não pode ser uma escola para os ricos. Nós católicos, nós não somos uma elite intelectual da sociedade, não. Nós somos a elite espiritual. É isso. Quer falar? Hoje a gente tende a levar uma vida um pouco medíocre, né? No sentido de que o nosso fundador, por exemplo, ele diz que nós temos que ter espírito de príncipes. Nós temos que fundar grandes obras, grandes instituições, porque durante tantos anos na igreja foram leigos que fundaram hospitais, que fundaram escolas, orfanatos, que ajudaram as viúvas, que foram dar comida aos pobres. Então, nós temos que ter a coragem de abraçar. E muitas vezes esse chamado de fundar escolas, por exemplo, está confiado a uma vocação que há muito preconceito. A gente estava até conversando sobre isso hoje, que são os leigos consagrados. Há muito preconceito hoje na vocação de um leigo consagrado. Mas vejam o exemplo, a força do testemunho da Ângela, que estava aqui hoje de manhã, o trabalho que ela faz, vivendo como uma celibatária. A vida dela, longe de estar longe da maternidade, está muito próxima. Você olha para ela e você vê, ela é uma mãe. Ela não gerou na carne, mas ela gera no espírito todo o tempo. Ela abraçou as crianças do Brasil, ela quer fecundar este povo, dar Cristo a este povo. Isso é a vocação de um leigo consagrado. Muitas vezes nós, pais de família, não vamos conseguir fazer este trabalho, porque nós temos que estar educando os nossos filhos. Que vem um atrás do outro. Um nem terminou de mamar ainda e o outro já está vindo querendo mamar também. Vai ser assim, um nem saiu do berço e o outro já está precisando dormir. Então a gente não tem tempo, apesar de que a gente tem vontade. Mas o que nos falta, muitas vezes, é este tempo, essa disposição. E esse tipo de grande obra é dar a vida. Você vê, ela dá a vida dela. Você tem que dar a vida. Se nós queremos coisas grandes, nós temos que estar conscientes de que toda grande obra só vai ser fecunda, só vai ser possível se nós dermos por ela a nossa vida. Então, a gente tem que ter coragem de assumir também essas grandes obras na sociedade, né? E não é difícil. Graças a Deus, agora estão surgindo várias escolas. Eu tenho muitas amigas que estão juntando pais, fazendo associações e abrindo escolas católicas, com pedagogia, porque a escola, durante muito tempo, ao contrário do que se prega, esteve nas mãos da igreja. Foi a igreja quem fundou as primeiras escolas, as primeiras universidades. Então, o problema hoje, infelizmente, está na educação que se dá nas escolas, mas não na instituição dela, que fez e formou tantos santos, né? Então, a gente tem que pegar e evangelizar também neste meio, os professores, evangelizando através do seu trabalho, os alunos também exigindo retidão moral dos seus professores,
Porque quando eu fazia faculdade e o meu professor vinha fazer pregação de qualquer outra coisa dentro da aula, eu exigia retidão moral, porque ele não estava ali para me dizer que o evolucionismo é a maior de todas as verdades, que a Bíblia foi um fracasso, que foi inventada. Não, ele estava ali para me ensinar a teoria que foi proposta, eu tinha que escrever aquilo ali na prova para tirar uma notinha razoável, mas ele não estava ali para me convencer de nada, ele tinha que ter retidão moral. E é claro que eu tomei alguns zeros por causa disso. Mas eu me formei, o diploma está lá. Não adiantou de nada, né? O diploma é tudo bem. Bom, acho que eu poderia passar a noite toda fazendo pergunta e escutando eles responderem. Foi realmente maravilhoso. Que a Virgem Santíssima guarde o apostolado de vocês. Tão distintos, mas tão próximos, né? Que o Imaculado Coração de Maria possa esconder vocês lá dentro mesmo, deixar vocês escondidinhos no coração dela, e assim vocês possam realmente levar o nome de Cristo a todo mundo. Muitíssimo obrigada.